Rádio Irmana. Apoio. Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. A partir de agora, você vai entender as obras do irmão Ramatiz. Programa Elucidações do Além. Olá, ouvinte! Mais uma vez, com a graça de Deus, estamos no ar com mais um Elucidações do Além. Eu sou Rodrigo Souza e este é o nosso Elucidações do Além na Rádio Irmana. Ouvinte, temos algumas novidades hoje, além da continuação dos estudos do livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, do capítulo 2, Aspectos Humanos. Nós vamos continuar com o nosso estudo dirigido, que está muito bacana, não é, ouvinte? E temos algumas surpresas para vocês. Ouvinte, a Rádio Irmana e a Editora do Conhecimento estão em parceria querendo presentear você. Então, acesse a nossa página no Facebook, Programa Elucidações do Além. Acesse a nossa página, curta a página Programa Elucidações do Além, marque um amigo nos comentários e clique no botão Quero Participar. Além da página do Programa Elucidações do Além, estamos também com a mesma proposta e com os mesmos presentes nos programas Mensagens do Grande Coração e no programa também Felicidade. Todos os programas da Rádio Irmana estão promovendo esta ideia. Então curta também não só a nossa página Elucidações do Além, mas também a do programa Mensagens do Grande Coração e do programa Felicidade. Ambos da Rádio Irmana. Mensagens do Grande Coração é dos nossos irmãos do Sul, do Centro Espiritualista de Umbanda Grande Coração. Um grande abraço aos nossos irmãos Alexandre, Derek, Daline, Luiz. Um forte abraço a vocês, meus irmãos. Saudades. E, assim, o programa Mensagens do Grande Coração é exibido aos domingos pela manhã, às 10 horas. O Felicidade é do meu mano Ismael, que apresenta às quintas-feiras. Um programa maravilhoso também, com entrevistas, com mensagens espirituais muito bacanas. E assim, curtam nossas páginas, ouvinte. Essas são as páginas, cada programa tem a sua página no Facebook. Vá lá, curta, deixe seus comentários e não deixe de participar. Começou já no dia 26, no programa Felicidade, prosseguiu no programa Mensagens do Grande Coração neste domingo e hoje também nós vamos sortear mais um livro. Nós iremos sortear hoje O Magnetismo em Oposição à Medicina, de Barão do Poté de Senevoy. Já falei dele aqui, ouvinte. Já indiquei esse livro aqui nos nossos primeiros programas, onde ele vai falar do magnetismo. Isso em torno do século XIX, no século XIX, em torno de 1800. Barão do Poté, para quem não sabe, ouvinte, aí vai uma informação importante. Barão do Poté foi com quem Allan Kardec estudou magnetismo durante 30 anos. E para você que quer compreender melhor a ciência do magnetismo, a prática do magnetismo, e que em Marte já é de praxe, o magnetismo é do dia a dia do marciano, não vai falar de Marte nesse livro, não é, ouvinte? Barão do Poté de Senevoy era um médico e quem trouxe aí grandes estudos sobre o magnetismo, estudando Mesmer, estudando Paracelsus, enfim. Barão do Poté é uma voz, uma autoridade em relação ao magnetismo. E nesse livro ele vai falar de vários relatos, pessoas que se curaram com o magnetismo, pessoas que não se curaram com o magnetismo e quais foram os motivos. Enfim, é um livro riquíssimo de informações. E a Editora do Conhecimento, junto com a Rádio Irmana, estará presenteando você, ouvinte. O sorteio, hoje faremos o sorteio, o nome do ganhador vai ao ar no próximo programa, ouvinte. Então, olha lá, olha os passos. Curta a página no Facebook, as 3 páginas. Temos aí Programa Elucidações do Além, temos aí também
o Mensagens do Grande Coração e o Felicidade. Este livro em especial, O Magnetismo em Oposição à Medicina, este livro em especial será sorteado no nosso programa de terça-feira. Os nossos irmãos vão sortear outros títulos, ok? Então, curta lá a nossa página Programa Elucidações do Além, marque um amigo nos seus comentários e clica no botão Quero Participar. Na próxima semana, diremos aí o nome do ganhador dessa pérola da Editora do Conhecimento, essa pérola de Barão do Potê, O Magnetismo em Oposição à Medicina. Vamos voltar aos nossos estudos, ouvinte? A próxima pergunta, ouvinte, ainda nós estamos no começo ainda nós estamos no capítulo 2, Aspectos Humanos, e nós estávamos falando do vestuário marciano. Nós estávamos ainda falando sobre o vestuário marciano. Nós paramos naquela parte em que falava sobre a pressão do corpo, as vestes, a serventia das vestes, a tecnologia do vestuário marciano. Não é? Vamos à próxima pergunta, ouvinte. Usam, então, poucos modelos ou tipos de vestuário? Ramatiz responde: são vários os trajes, mas há um vestuário único, predominante, de tecido igual e confecção idêntica, que é o traje comum de trabalho. É flexível, de rápida adaptação aos movimentos, muito resistente às reações do exterior, com bolsos internos facilmente adicionáveis. Outro de características apreciáveis é o que usam para se deslocarem em viagens de turismo ou de estudos profissionais, o qual, além de auxiliar o equilíbrio termobarométrico em relação ao meio, possui minúsculo aparelho no cinto largo, que, por eflúvios símiles ao do radar, acusa as diferenciações energéticas suscetíveis de afetar os seus portadores. Nesse mesmo cinto conduzem um telefone-visão portátil e um registrador análogo ao ditafone terrestre, onde são gravados por projeção todos os assuntos desejáveis. Enunciamos ainda que o traje mais importante, fruto de dezenas de pesquisas e experimentações, por vezes infrutíferas, é o que serve para as viagens interplanetárias. Esse é o vestuário especial que resume em si todos os recursos de laboratório, defesa, controle de segurança fisiológica interplanetária contra os imprevistos do exterior hostil. Possui notável campo magnético circunstante, formando uma espécie de invólucro atmosférico que, envolvendo o ser, protege-o contra o atrito das reações barométricas e termométricas do meio ambiente. Olha só, ouvinte, que interessante. Como nós estávamos falando dos trajes desde o último programa, falamos da tecnologia, do cinto metálico, de tudo isso, dessa proteção magnética que tem. E olha só, essa roupa que ele fala aqui, que é usada, né, mais nos trabalhos, nas pesquisas marcianas, e principalmente ele fala de 2 trajes aqui, né? Um flexível de rápida adaptação, ambos são, né, flexíveis, muito resistentes às reações do exterior, com bolsos externos facilmente acionáveis. O outro que ele fala aqui é de características apreciáveis e que usam para se deslocar em viagens de turismo ou de estudos profissionais. Esse sim, ele está falando ainda de 3 trajes, ouvinte. Olha só, aqui olha só como eu fui desatento nesse instante. Ele fala de um que são os trajes comuns, o outro que são usados mais para estudos profissionais e turismo, como nós dissemos lá atrás, os marcianos fazem muito turismo, principalmente aí não só outros planetas, mas a Lua de Marte, que possui habitantes com características diferentes, não é mesmo? E outro aqui, enunciamos ainda, ou seja, há um terceiro traje, o mais importante, fruto de dezenas de pesquisas e experimentações, por vezes infrutíferas. Olha aí, ouvinte, como o marciano é astuto, estudioso, mas não é infalível. Portanto, caracteriza-se aqui assim, que Marte não é perfeito, mas um planeta que evoluiu mais e está mais à frente do nosso, e que também poderemos chegar lá. Entenderam? Muito interessante essa parte, essa colocação que a Ramatiz deixa aqui. Esse terceiro traje serve para as viagens interplanetárias. O anterior, que é o segundo, e aí para turismos e estudos profissionais, ele possui aí o que ele chama aqui de
o que ele chama aqui, ouvinte, deixa me dar uma olhada, aqui, ó, possui um minúsculo aparelho no cinto largo que, por eflúvios símiles do radar, olha só, ele é movido também aí como se fosse um radar, né? Dá para você, ou hoje, né, como os GPS funcionam também, e olha só, acusa as diferenciações energéticas, ou um satélite, né, também funciona assim, acusa as diferenciações energéticas suscetíveis de afetar os seus portadores, ou seja, se ele chega num local de magnetismo mais baixo, num planeta com uma energia um tanto mais agressiva, como é o magnetismo formado pelas egrégoras do nosso planeta ainda, que vocês vão constatar isso nos próximos capítulos. Nos próximos capítulos nós vamos abordar exatamente o magnetismo da Terra em relação a Marte. Como são alguns, como sendo de magnetismo um tanto mais agressivo, também esses trajes acusam a variável dessas energias e se pode ou não afetar o portador, né? O portador, o marciano que está lá pesquisando, trabalhando, que está lá, enfim, que possui também nesse mesmo cinto, como ele fala aqui, conduzem um telefone visão. Isso está aqui até entre aspas, ouvinte, porque por conta do nosso vocabulário um tanto pequeno, Ramatiz aqui usou do que nós tínhamos aqui, de mais próximo, né? De mais similar para a nossa compreensão. Então você note aqui que ele coloca entre aspas, ou seja, não se sabe se existe esse telefone visão, não é mesmo? Hoje, com a nossa tecnologia, nós temos aí os nossos smartphones, não é, ouvinte? Que possui aí transmissão de TV digital. Ainda não chegamos à perfeição, mas estamos caminhando aí. Nossos smartphones, que tem aí a TV digital, que tem aí um monte de tecnologia, praticamente um computador portátil, não é mesmo? E, enfim, que é um telefone, ele fala aqui que é um telefone visão portátil e um registrador análogo ao ditafone terrestre, onde são gravados por projeção todos os assuntos desejáveis. Ou seja, tudo que quando ele chega num local, é como se fosse nós chegamos é como se fosse nós, ouvinte. Imagine que nós vamos até a Lua ou vamos até Marte, começamos a tirar fotos e digamos que tenhamos já, vamos supor que tivéssemos essa tecnologia sem os robozinhos, os satélites, sem as câmeras, né? Vamos supor que fôssemos nós até lá mesmo, tivéssemos essa tecnologia, como alguns filmes mostram, chegássemos no ambiente e em tempo real, tirássemos fotografias, fizéssemos vídeos ou simplesmente tivéssemos uma transmissão online que mostrasse o ambiente, não é mesmo? E um traje que pudesse nos proteger das agressões do ambiente hostil, né? Ou para todo e qualquer aí imprevisto do exterior hostil, porque afinal esse traje possui aqui, segundo Ramatiz, um notável campo magnético circunstante. Olha aí, ouvinte, para quem estuda apometria aí, olha os campos de proteção, olha os campos de contenção, não é mesmo? Enquanto nós aqui aprendemos, estudando aí aos espiritualistas estudiosos que estudam apometria, enquanto nós aprendemos a fazer esses campos em torno de nós, ou em torno de um local, aqui nós vemos um próprio aparelho que possui essa tecnologia para formar esses campos. Nós aqui ainda engatinhando e ainda retirando e formando isso através do nosso campo mental para o plano etéreo e astral, não é mesmo? Aqui já os marcianos possuem tecnologia para isso, ouvinte. Tecnologia. Através da tecnologia eles formam esse campo eletromagnético, um invólucro atmosférico que, envolvendo o ser, protege-o contra o atrito das reações barométricas e termométricas no meio ambiente. Ou seja, todo e qualquer ambiente que ele chega vai ser protegido aí dentro da temperatura do corpo dele, não vai sofrer uma agressão climática, seja do frio, uma reação do frio ou do calor, e mesmo aí o que pode afetar a sua circulação sanguínea, a reação dos seus órgãos internos, a reação do seu corpo. Esse campo, esse invólucro atmosférico protege, ouvinte. Interessante, não é mesmo? Chegaremos lá, ouvinte. Somos esperançosos, não é mesmo? É verdade. Chegaremos lá, isso será inevitável. É a lei do progresso. E como Emmanuel diz, se nós não acompanhamos a lei do progresso, somos empurrados por ele.
Então, não tem como, ouvinte. A lei do progresso é irredutível. A lei do progresso, segundo a vontade de Deus, ela não para. Ela progride sempre. Se você é um anjo, você está fadado a ser um arcanjo. Não tem como. Esta é uma lei irrefutável que o Pai nos legou. Vamos à próxima pergunta? As vestes femininas são muito diferentes das masculinas? As mulheres marcianas vestem-se da mesma forma que os homens, embora olhos argutos possam notar graciosos toques ou indícios que as identificam. Quase sempre há um pequeno emblema, um arabesco singelo, colorido e poético que distingue a figura feminina. Porém, em Marte, os afetos espirituais e fraternos sobrepõem-se a certas disposições precárias, muito comuns na Terra, a respeito de sexo, e, por isso, não existem quaisquer curiosidades ostensivas quanto a essas identificações exteriores, pois o equilíbrio emotivo repousa nas afinidades eletivas de espírito para espírito, ou seja, nos afetos duradouros que visam aos planos divinos e eternos e não em quaisquer superficialismos de caráter transitório. A mulher marciana participa integralmente de todas as atividades comuns ou excepcionais do orbe, com as mesmas prerrogativas masculinas, e o vosso mundo também, um dia, alcançará o mesmo equilíbrio social e espiritual, assim que a mulher puder galgar os postos de comando mais essenciais, pois, então, ela com seu sentimento delicado e terno, conseguirá influenciar o caráter do homem no roteiro da honestidade impoluta e do entendimento humano, operando uma completa reforma na estruturação moral da consciência coletiva. Interessante, não é, ouvinte? Olha só, aqui ele está falando, né, como é, se há muita diferença da mulher marciana, do homem, nas vestes, né, no que se refere ao vestuário. E é muito pouca a diferença, porém aqui, ó, alguns, olha o que ele fala aqui, né, embora olhos argutos, ou seja, você olhando bem, embora olhos observadores, né, argutos, possam notar graciosos toques ou indícios que as identificam, ou seja, há algum aderecinho, né, feminino, alguma coisa que possa identificar que sejam os trajes femininos, né? Quase sempre é um pequeno emblema, um arabesco singelo, colorido e poético que distingue a figura feminina. Então dá para distinguir aí por um emblema ou outro, algum pequeno sinal nas vestes marcianas femininas. E olha aqui, porém, em Marte, os afetos espirituais e fraternos sobrepõem-se a certas disposições precárias, muito comuns na Terra, a respeito do sexo, e por isso não existem quaisquer curiosidades ostensivas quanto a essas identificações exteriores. Ou seja, ouvinte, não há necessidade de, por exemplo, microsaias, afinal lá é um ambiente que a temperatura é completamente equilibrada ao organismo fisiológico do marciano. Lá o marciano não tem a agonia do calor ou do frio, ele não sofre com essas temperaturas, como ao contrário de nós, como nós aqui na Terra sofremos. Havemos aqui uma forte tendência, né? Se sentimos calor, utilizamos roupas mais à vontade. Os homens aí com bermudas, com as nossas camisetas regatas, não é mesmo? As mulheres aí também com shorts, bermudas, saias, microsaias ou mini blusas, não é isso? Ou regatas femininas. Lá há uma diferença enorme em todos os sentidos. Então, não é em sentido de comparação. Afinal, Marte está num orbe bem mais avançado, os princípios, os propósitos são completamente diferentes. E aqui ele fala que não há nenhuma curiosidade. Então não tem porquê, não há aquela curiosidade que aguça, que atiça a libido do outro, tanto para homem quanto para mulher, não é mesmo? Não há aí o cara saradão que vai lá mostrar os músculos, que vai usar um tipo de roupa que atraia mulheres. Nem tanto as mulheres precisam de atrativos através das vestes, né, para atrair o companheiro. Lá o propósito é outro. Lá não tem relacionamentos kármicos. Em Marte, as relações afetivas também são, como já haveria de se imaginar, não é mesmo? Diferentes das relações afetivas humanas terrestres.
as relações afetivas do marciano. Nós iremos mais para frente chegar nesse assunto com mais propriedade, com mais atenção. Ramatiz vai dedicar aí nos próximos capítulos mais à frente. Não tem essa relação kármica, né? É diferente, não que não haja karma lá, mas a visão é outra, a forma de lidar com isso também é outra. E olha só, por isso não existem quaisquer curiosidades ostensivas quanto a essas identificações exteriores. Ou seja, identificações exteriores, que é de gênero, né, de homem ou de mulher. Pois o equilíbrio emotivo repousa nas afinidades eletivas marcianas, né, eletivas do espírito eletivas de espírito para espírito, ou seja, nos afetos duradouros que visam aos planos divinos e eternos, e não em quaisquer superficialismos de caráter transitório. Olha só, enquanto aqui, né, no planeta Terra, né, ouvinte, o ser humano mal sabe o que quer, se relaciona aí em 1-2 anos, logo o casamento se desfaz, ou se casa em 2-3 meses, mal conhece a pessoa e de repente já tá se separando. Casamentos que eu conheço que duraram aí 6 meses, casamentos que duraram 3 meses, 1 ano, 2, e um não está mais suportando o outro, não é mesmo? Lá em Marte é diferente, eles visam os relacionamentos duradouros. Não sejamos levianos, né, ouvinte? Não estou sendo aqui puritano, não estou sendo aqui, eu sou a favor disso ou daquilo. Eu estou falando de uma civilização diferente. Eu estou falando do que ocorre em Marte. Não estou fazendo apologia a nada, mas relatando como são as distinções das vestes e aqui nesse adendo aqui, como o Ramatiz bem deixa claro, nos relacionamentos marcianos. O porquê que as vestes são em muito parecidas com a dos homens. E olha só, a mulher marciana participa integralmente de todas as atividades comuns ou excepcionais do orbe com as mesmas prerrogativas masculinas. Olha, ouvinte, que interessante, não é mesmo? Olha só, lá não tem a mulher que ganha menos que o homem, lá não tem essa história de que o homem se sobreponha, tem que ganhar melhor, tem que ter os melhores cargos. Lá a mulher é dotada do mesmo direito. Aqui há uma confusão enorme de valores, né? Mulheres, em gênero mesmo, não estou falando dos homossexuais, não, de mulheres que são lésbicas, nada disso. Mulheres que querem agir igual aos homens, mas nós temos o mesmo direito, e enfim, não é? É uma análise, não uma crítica. Às vezes, adquirir o mesmo direito no sentido que é visto aqui, prestem bem atenção, preste muita atenção, ouvinte, às vezes é simplesmente uma discrepância gritante no comportamento feminino aqui no planeta. Entendeu? Eu estou falando não estou falando na questão do gênero feminino, da mulher, não estou falando de quem deve agir assim, agir assado. Não estou falando de mulheres que se vestem de homens, veja bem, ouvinte, pela sua opção sexual, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, viu? Ouviu? Assim, muita atenção. Eu estou falando de mulheres de gênero heterossexual mesmo, que, às vezes, por alegar esse mesmo direito, acabam escrachando seu comportamento, acabam aí se expondo de uma maneira não agradável, não aos olhos bem aos olhos da sociedade, sim, aos olhos de outros homens, aos olhos de outras mulheres, mas eu não estou falando de agradar o outro, se importar com o que o outro pensa ou fala, não, ouvinte. Estou falando de comportamento mesmo, né? Não estou falando aqui no caso de um comportamento puritano, deve ser assim, deve ser assado, deve ser uma carola, deve ser tradicional. Não é isso não. O que eu estou falando aqui é exatamente de um comportamento muito diferente do que ocorre em Marte. Olha só, lá ela é dotada dos mesmos direitos. Ela não precisa tentar se equiparar, é de direito, é da lei lá em Marte. Lá a mulher já se equipara assim, em direitos, em tudo, em salário, em a bonificação, em tudo, ouvinte. Se precisar que uma mulher governe ou exerça um cargo político em Marte, é super normal. Não é como aqui que são em menor número. Mas aqui nós já tem países que são presididos por mulheres, né? Você pode alegar. Mas não é o mesmo número que os homens aqui. Os homens aqui no planeta Terra ainda predominam
em muito, ouvinte. E olha só que exemplo de fraternidade, que exemplo de igualdade, né? de equanimidade o marciano dá aqui na sua civilização, nos relatos sobre eles, né? Olha só que interessante, assim que a mulher puder... só que Ramatiz deixa aqui uma esperança para nós, né? Como nós chegaremos lá, aqui ele deixa bem claro para nós. Onde está? Olha só, e o vosso mundo também, um dia, olha aqui ele relatando, alcançará o mesmo equilíbrio social e espiritual, assim que a mulher puder galgar os postos de comando mais essenciais. Ou seja, aqui a mulher ainda precisa, e muito ainda, de ser valorizada e de assumir altos postos da maioria dos homens aqui, não é mesmo? Assim que a mulher puder galgar, olha aqui ele explicando, os postos de comando mais essenciais, pois então ela, com o seu sentimento delicado e terno, olha só, a mulher também precisa atingir esse comportamento que é típico da mulher, não é mesmo? Típico do feminino. Conseguirá influenciar o caráter do homem no roteiro da honestidade impoluta e do entendimento humano, operando uma completa reforma na estruturação moral da consciência coletiva. Mulheres que atingiram esse nível são poucas também, ouvinte. Não são todas. Há exemplo aí de uma Maria de Nazaré, né, nossa mãezinha querida, nosso anjo aí, que cuida de muitos setores do nosso planeta. Podem reparar que o perfil de Maria de Nazaré, por exemplo, é exatamente de uma mulher. É da mãe. Eu não estou falando só da encarnação dela como Maria, não, mas a atividade dela hoje como um grande espírito, né? Não só como encarnada, que teve aí a responsabilidade de ser a mãe de um espírito excelso, de um mestre como Jesus. Ouvinte, ela teve uma alta responsabilidade. Entre outros perfis aí. Não estou dizendo que em Marte o perfil das mulheres seja de Maria de Nazaré, não, ouvinte. Mas temos muitas mulheres aí valorosas que atingiram aí um ápice de comando muito bacana. Helena Blavatsky, por exemplo, aí fundando, né, junto com o Coronel Alcott, a Sociedade Teosófica. Temos muitos outros exemplos aí. Joana d'Arc, que defendeu e ajudou a libertar a França, não é mesmo? Temos muitos outros exemplos de grandes mulheres do planeta Terra, ouvinte. Ouvinte, nós vamos a um breve intervalo, vamos esticar as canelas aí, não é mesmo? Vamos beber uma água e já nós retornamos. Fique conosco sintonizado, voltamos já. Não saia daí, o programa Elucidações do Além volta já. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Voltamos a apresentar programa Elucidações do Além. Olá, ouvinte, voltamos com o nosso Elucidações do Além. E você, ouvinte, está gostando da nossa programação? Tem gostado do que você tem ouvido, do que você tem analisado aí, estudado? Deixe sua opinião. Acesse o nosso blog www.radioirmana.blogspot.com.br e deixe seu comentário.
Participe também, ouvinte. Novamente, eu os informo. Você que está chegando agora, que de repente não conseguiu pegar o primeiro bloco do nosso programa, acesse a nossa página Programa Elucidações do Além no Facebook. A Rádio Irmana e a Editora do Conhecimento querem te presentear. Então, acesse a nossa página do Facebook, Programa Elucidações do Além, marque um amigo nos comentários e clique no botão Quero Participar. O livro de hoje que estaremos sorteando para o próximo programa, já termos o nome do ganhador, é O Magnetismo em Oposição à Medicina, de Barão do Potere Senevoy. Já falamos dele aqui no primeiro bloco. Este é o livro que estaremos sorteando. Na próxima semana já teremos o nome do ganhador, portanto vão lá, curtam a página, mas não é só curtir a página. É necessário que você marque um amigo nos comentários e que você clique no botão Quero Participar. Leia o regulamento da promoção. Vá na nossa página e leia o regulamento da promoção, ok? Senão não adianta você só curtir a página. É necessário que você faça estes procedimentos, porque são critérios para o sorteio, para que tenhamos um ganhador na próxima semana, ok? E, ouvinte, acesse também não só a nossa página, Programa Elucidações do Além, mas também programa Mensagens do Grande Coração e do programa Felicidade. Todos os programas da Rádio Irmana têm a sua página no Facebook. Portanto, o mesmo critério. Não é só o programa Elucidações do Além que está presenteando você, ouvinte. Também os demais programas estão. Já começou, aliás, na quinta-feira, um sorteio. Já houve um sorteio no Felicidade, já teremos um ganhador agora nessa quinta-feira. Já começou também no Mensagens do Grande Coração no domingo. No próximo domingo teremos um ganhador também. E o nosso, no próximo programa, também teremos o ganhador deste título, que é O Magnetismo em Oposição à Medicina. Detalhe, ouvinte, os programas estão sorteando livros diferentes. Esse título eu estou sorteando aqui para vocês hoje. Na próxima semana teremos um ganhador. Os demais programas estarão sorteando, já estão, na verdade, sorteando outros títulos. Esses presentes que a Rádio Irmana, em parceria com a Editora do Conhecimento, do nosso amigo Sérgio Carvalho, um forte abraço, meu amigo Sérgio Carvalho, que teve a gentileza de ceder esses livros para que nós presenteássemos você, ouvinte. Começou no dia 26/11, na quinta-feira com o programa do Ismael, e vai até o dia 22/12. Então fique atento com a nossa programação, vá neste procedimento, não é só curtir a página. Curta a página do programa, marque um amigo nos comentários e clique no botão Quero Participar. É importante, ouvinte, que você leia o nosso regulamento, ok? É isso aí. Acesse também a nossa loja virtual, ouvinte, www.letraquefala.com.br. Cadastre-se em nossa loja virtual e veja o acervo de livros que há lá para você adquirir. O livro indicado de hoje, ouvinte, chama-se Os Protótipos Humanos, de Dalmo Duque dos Santos, da Editora do Conhecimento. Esse livro, ouvinte, ele vai falar aí dos perfis humanos que já habitaram o planeta Terra desde o seu início até os dias de hoje. Ele vai falar desde o homem das cavernas até o homem da nova era. Vai dar exemplos, perfis de homens da nova era, vai falar desde do perfil do ser humano, desde o homem das cavernas, até vai passar pelos períodos históricos da humanidade, perspassando aí toda a evolução da humanidade, desde o homem biológico até o homem da nova era. Então é um livro fascinante. Esse livro começou quando o Dalmo fazia palestras de um estudo que ele havia feito dos livros A Gênese de Allan Kardec, A Caminho da Luz de Emmanuel e Chico Xavier e dos Exilados da Capela de Edgar Armond. Então, com base nos estudos desses livros, com base nas transmigrações e no progresso humano, ele fez vários seminários, várias palestras com essa temática. O Dalmo Duque dos Santos, o Dalmo, ele é educador, ele é historiador, é um profissional competente, é um arguto pesquisador. Então, assim,
Eu tenho este livro, eu conferi o trabalho, está maravilhoso e é a indicação de leitura do programa de hoje. Onde você encontra? Vá até a nossa loja virtual www.letraquefala.com.br. Cadastre-se e faça a sua compra. Adquira o seu livro, ok? Ouvinte, vamos voltar aqui ao nosso programa com a próxima pergunta. Nós paramos aqui na outra pergunta, onde estava falando das vestes, os detalhes das vestes femininas, né? Nós vamos a alguns detalhes um pouco mais aprofundados em relação ao universo feminino em Marte. Vamos comigo? Próxima pergunta. As mulheres marcianas preocupam-se com o maquillage? Essa pergunta está até entre aspas, né? Maquillage é em francês maquiagem. Vamos lembrar que esse livro data de 55, não é mesmo? Ramatiz responde: elas condenam todo artificialismo por ser incapaz de superar a realidade, além de sua duração efêmera. A fisionomia pintada é contrária à beleza feminina, porque é a estesia de um mundo de bonecas e não de seres humanos. Do mesmo modo, a flor de papel, por mais perfeita que seja, não substitui nem rivaliza com a beleza agreste da rosa verdadeira. Entre as mulheres pintadas do vosso mundo, a beleza estética é a que resulta da mulher mais bem pintada. No entanto, entre as que se apresentam na sua beleza natural, essa estesia também se manifesta pela mulher de beleza mais natural. O artificialismo da pintura feminina, além de transitória, é decepcionante porque apresenta dois contrastes ostensivos e discordantes. Num lado, a mulher pintada que atrai e seduz pela arte do seu artificialismo, e no outro, a figura oposta, sem maquilagem, abatida, pálida, rugosa e humilhada porque esta última é que é a verdadeira, e por isso tem de viver o triste complexo de ser apenas a sombra da outra. Olha que interessante, ouvinte, ele fala aqui, né, que as marcianas não adotam a maquiagem, mas vamos prestar bem atenção e não vamos ter uma concepção pré-concebida, até porque haverão mais à frente mais perguntas relacionadas a esse tema. E olha que interessante, que para elas não vivem mais, para elas é um artificialismo, mas nós estamos falando da civilização marciana, outro patamar, outra localidade, né? Outro ponto sideral aí que vivem esses seres humanos de Marte, os marcianos. Então há de convir que é questão de outra cultura, outros costumes, outra realidade, outro patamar espiritual e material também. Então, ouvinte, não vamos julgar aqui, mas as marcianas, não. As marcianas, para elas, é inútil. Elas há mais amantes da beleza natural, mais amantes aí do cuidado espiritual, enfim, participam de tudo no planeta, participam em todos os setores da vida, ouvinte, em todos os setores profissionais, não só, né, no profissional, no setor doméstico, em todos os setores, ouvinte, em todos, no setor político, no comando mesmo de grandes empresas. Então, assim, e as grandes empresas também prestam um serviço completamente diferente do nosso também, analogicamente falando, não é, ouvinte? Então vamos prestar atenção e não ter aí uma concepção pré-concebida, né? Olha só que aqui você vê que o próprio Ramatiz aqui já fala, né? Que mesmo aqui na Terra é um contraste aí, né? Uma diferença gritante, porque enquanto muitas são de beleza natural mesmo, há a mais bem pintada, como há também a de beleza mais natural. E há mulheres que naturalmente não são dotadas de nenhuma nem de outra beleza, e é a verdadeira beleza do corpo efêmero que nós temos, que vai envelhecer, ouvinte. Tem gente que olha e fala, nossa, mas o rosto dele está cheio de rugas, está cheio de pelancas, está com o rosto caído, o rosto dele ou dessa pessoa, dessa mulher, mas é um rosto, ouvinte, que na verdade possui marcas do tempo. Marcas do tempo, marcas do cuidado, marcas da vida que ela levou, não é, ouvinte? Há pessoas que ficam no sol agreste, não é? A pele do rosto se deteriora mais rápido. Enfim, há para todos os gostos, e aqui ainda no planeta Terra é algo comum e normal. Mas já em Marte
é algo praticamente inútil, elas são mais amantes da beleza natural mesmo. E as próximas perguntas, muita atenção, porque vai seguir nesse mesmo ritmo, ouvinte. Os marcianos creem, então, que a pintura ou maquilagem inferioriza a mulher? Ramatiz responde, de maneira alguma, não vão a esse extremo. Contudo, o desinteresse que a mulher marciana tem pela pintura fisionômica prende-se à lógica do seu raciocínio sensato e, também, porque a sua atração afetiva se exerce mais pelas afinidades espirituais do que, realmente, pelos encantos físicos. Neste ponto, há que levar em conta a distância espiritual que Marte evidencia sobre a Terra. Olha só, acabamos de falar sobre isso na pergunta anterior, não é mesmo? Uma pergunta vai continuando a outra. Enfim, as perguntas que o grupo fazia na época para o espírito Ramatiz, ele sempre estava ali, atento, observando, e respondia sempre numa boa. Você vê que aqui ele fala que não chegam a esse radicalismo. Os marcianos não quer dizer, eles não acham que isso quer dizer, então, né? Eles não creem que a pintura, que a maquiagem inferiorize a mulher, não é isso. Mas o patamar é outro. Aqui a mulher, claro que se cuida, a mulher quer ficar mais bonita, a mulher quer ficar mais bonita, com um rosto mais bem desenhado, com um rosto mais apresentável, com um rosto mais atrativo também, ouvinte. Essa é a questão aqui no planeta Terra, para nós, do planeta Terra. Lá em Marte ela já não usa artifícios nem de roupa e nem de maquiagem para atrair, por exemplo, o sexo oposto, os homens, não é mesmo? Lá elas vivem as atrações lá são mais espirituais, por afinidade mesmo, né? E aqui o Ramatiz arremata no final. Neste ponto, há que levar em conta a distância espiritual que Marte evidencia sobre a Terra, como nós havíamos explicado na pergunta anterior. Próxima pergunta, ouvinte. E como interpretam o fato de a mulher terrena se pintar, movida pela faceirice de se tornar mais atraente? Ramatiz. Para o homem terreno, ávido de emoções e caprichos exóticos, a mulher, que o atrai exclusivamente pelos recursos artificiais da pintura, arrisca um tanto a sua aventura íntima, pois, mais tarde, na sua vida conjugal, ela terá de mostrar-se na sua expressão verdadeira. E, então, a decepção emotiva do homem será mais intensa, porque a figura real que se lhe apresenta na vulgaridade do lar diverge completamente da outra, repleta de garridice e cores sedutoras. É como a escuridão muito forte, que se faz após a luz muito intensa, a não ser quando esses contrastes ilusórios são supridos pela beleza moral, pela renúncia de almas femininas excelsas. A atmosfera doméstica será destituída de encantos para o homem egotista, pois o artificialismo que ateia fogo ou põe em alvoroço as paixões inferiores dificilmente se acomoda às decepções fortes de tal realidade. Olha só, ouvinte, aqui o que o Ramatiz deixa claro nessa resposta, não é mesmo? Aqui o homem mais egotista, né, o homem mais focado no ego, ele se atrai fortemente por uma mulher muito bem pintada, muito bem maquiada, e de repente ela não é tão bonita como está na maquiagem, não é mesmo? Aí então há de se ver, porque ela vai sofrer muito aí dentro do seu lar, né? Após a sua relação conjugal não será a mesma, porque será feita por aparência, ouvinte. Nas entrelinhas não, explicitamente o Ramatiz está falando que muito desse atrativo tem que se ater a esse cuidado, tomar um certo cuidado para que você não se atraia apenas pela beleza exterior. Portanto, você precisa também, nós precisamos reparar na beleza interior das pessoas, porque essa mulher que se maquia muito bem após o casamento, ou mesmo a convivência, né, dentro da convivência, ela vai se mostrar como ela é sem maquiagem. E aí que tá, ouvinte, a atenção que nós temos que ter. Porque ou se gosta de um ser humano pela sua beleza interior, e não só pela beleza exterior, pela maquiagem, não é mesmo? Então há de se ter esse cuidado, né, ouvinte? Olha só, muita atenção. É diferente, né? O ser humano de Marte não é efêmero como nós aqui da Terra, não é leviano como nós aqui da Terra ainda somos. É verdade, ouvinte, nós ainda somos carregados de leviandade.
E o que nós precisamos ser é realmente honestos conosco mesmo, de assumir isso e melhorarmos, diferente do marciano. Nós ainda assim admiramos a beleza exterior. Isso o Ramatiz deixou bem claro, né? Há de se vir aí a levar em conta a distância espiritual que Marte tem sobre a Terra. Não é mesmo? Olha só, como ele arremata no final, né? É como a escuridão muito forte que se faz após a luz muito intensa, a não ser quando esses contrastes ilusórios são supridos pela beleza moral, pela renúncia de almas femininas excelsas. A atmosfera doméstica será destituída de encantos para o homem egotista. Tá vendo? A não ser quando esses contrastes ilusórios são supridos pela beleza moral, pela renúncia de almas feministas excelsas, a atmosfera doméstica será destituída de encantos para o homem egotista. Um cara que só vê pela aparência, ele não vai ver encanto numa mulher de caráter, que não tenha beleza exterior, mas tenha um forte caráter espiritual, princípios, que seja uma pessoa maravilhosa por dentro. É aí que tá. Essa é a beleza que nós temos que verificar nos relacionamentos, ouvinte. A exemplo aqui de Marte, né? Nós não estamos tão bem assim na Terra. Há casais muito bacanas aí, que se amam de verdade pelo seu interior, mas ainda na sua maioria aqui na Terra, eu falo, ouvinte, vem pelo lado exterior mesmo. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Para não nos acomodarmos a essas coisas exteriores mesmo, a essas concepções, né? Passageiras e exteriores. Próxima pergunta. Os marcianos usam joias, distintivos, ornamentos ou enfeites? As mulheres marcianas apreciam colares, pulseiras ou decorações? Ramatiz. Isso seria incompatível com o grau de espiritualidade que já alcançaram. Vivendo ardentemente o conceito de ser útil e verdadeiro, evitam motivos ou recursos que as valorizem artificialmente. Nas estatísticas de ascensão espiritual, observa-se que, à medida que a alma se vai libertando das contingências das formas, vai revelando também que se apossa de uma concepção de beleza real e superior. As pinturas berrantes, os enfeites excessivos na forma de berloques, brincos ou condecorações tão ao gosto terreno, lembram ainda o deleite primitivo dos silvícolas, enlevados nas suas quinquilharias e penduricalhos exteriores. Eles compensam a ausência de raciocínio espiritual com os entretenimentos e exterioridades infantis, assim como algumas seitas religiosas compensam a vacuidade espiritual das massas na ostensividade das cerimônias idólatras e nas liturgias de colorido fascinante. O verdadeiro desapego ao mundo ilusório das formas sugestivas é apanágio das almas já afeitas ao reino silencioso do Cristo. Ou seja, o reino silencioso do Cristo aqui que ele fala é simples, é destituído de excentricidades, não é, ouvinte? E olha só, nota-se aqui que ele até compara, né? Lembra aí ainda o deleite primitivo dos silvícolas, né? Os índios silvícolas são os índios, né? Os povos de tribos aí de todos os países que adoram os seus penduricalhos, suas quinquilharias, como ele fala aqui, ainda está falando dos colares de ossos, está falando aí de muita coisa que ainda os silvícolas, né? Gostam, aderem, bem ao gosto das tribos mesmo. Lá elas vêm de forma diferente, como ele fala aqui, né, elas vivem ardentemente o conceito de ser útil e verdadeiro. Então elas pouco se importam mesmo com as aparências. Não que elas não se cuidem, ouvinte. Não é isso. Mas é diferente, é outros valores, é outra concepção. Vivem o reino silencioso do Cristo. É apanágio das almas já afeitas ao reino silencioso do Cristo, são o verdadeiro, em si esse comportamento, o verdadeiro desapego ao mundo ilusório, né? Não são apegados a esse mundo ilusório, das formas sugestivas, ou seja, que sugere para o outro, que sugere para si, que contagia e que, pela afinidade, todos se mostram, né? E ainda aqui na Terra, todos nós ainda somos afeitos a esses enfeites, né? Próxima pergunta. Mas os enfeites humanos da Terra não deixam de revelar essa delicada estesia a que o irmão alude com referência a Marte, pois são confeccionados nas mais sedutoras ouriveçarias. Não achais? Aqui ele está falando das melhores joias, ouvinte. Olha só a resposta de Ramatiz. Embora sejam enfeites de safiras, turmalinas, diamantes,
topázios ou rubis, engastados em rendilhados de ouro ou de prata, os pendentes de ricos colares ou ainda em pulseiras refulgentes, na realidade, é tudo a ingênua sublimação dos Zulus das contas de vidro ou dos pajés com os seus penduricalhos de ossos. A diferença consiste apenas na qualidade ou natureza dos objetos. As pinturas ostensivas e berrantes, nas máscaras dos selvagens, ainda encontram o seu reflexo no maquilage da civilização ou nos folguedos de carnaval. Aliás, no vosso mundo, já conceituais que os homens sábios são modestos e avessos a joias ou bens materiais. Isto vos comprova que os descobridores dos tesouros que a traça não rói e a ferrugem não come, não colocam a sua aventura na transitoriedade dos superficialismos terrenos, que se findam à beira do túmulo. Olha só, ouvinte, mais uma vez ele compara, né, aos tribais. Ele fala aqui que, na realidade, tudo que é de mais fino, de ourivesaria, de pedras preciosas, na realidade são uma ingênua sublimação, ou seja, o que ele quer dizer com sublimação? Mais rarefeito, mais bem trabalhado, né? É uma sublimação, é algo muito parecido, mas muito mais bem talhado, as pedras dos mesmos costumes. A ingênua sublimação dos Zulus nas contas de vidro, né? As contas de vidro, de porcelana que foram trazidas da África para cá, as miçangas, né? Os Zulus gostam muito dessas contas de vidro, né? Não estou falando das fundamentalmente utilizadas em candomblé ou centros de umbanda, não é isso. Estou falando dos de uso tribal mesmo, como adereço. Vocês veem nas mulheres na África, os Zulus e outras tribos, vocês veem que eles têm bastante, nós vemos, né, que eles possuem bastante adereços, bastante penduricalhos, contas de miçanga, argolas, não é mesmo? Há tribos aí que até têm argolas no pescoço, esticam seus pescoços no decorrer de suas vidas com grandes argolas e apertadas mesmo, ouvinte. É verdade. E aí e com os pajés, né? Ou dos pajés com seus penduricalhos de ossos. Tá aí. Há, sim, um pajé, um xamã, um grande babalaô na África que sabe como utilizar energeticamente esse objeto ou outro. Mas aqui está a título de analogia e comparação. Não é a mesma coisa, não é a mesma compreensão. E há os silvícolas e outros Zulus africanos, outras tribos mesmo de toda a latitude do nosso planeta, que utiliza simplesmente como adereço. Então é disso que ele está falando, dos excessos, né, da excentricidade de utilizar isso. Né? O estado espiritual dos marcianos, de maior grau evolutivo do que vós, afasta-os de exterioridades exibicionistas, tal qual é a riqueza de sua sensibilidade sideral, e eles preferem revestir o solo, os umbrais e os pisos dos edifícios e dos lagos, com lâminas de metais preciosos, a retalhá-las para os enfeites do corpo perecível. Os marcianos gostam sim, ouvintes, de pedra, de tudo que é precioso, de metais preciosos, de ouro, de tudo isso. Porém, eles preferem revestir seus prédios, né, seus edifícios, seus portais, suas casas, né, os portais das casas, os batentes, ao invés de retalhar para enfeite do corpo perecível. Ou seja, um corpo que um dia vai ficar naquele planeta e eles vão desencarnar, não é mesmo? Então eles preferem enfeitar os seus feitos, a sua produção de cultura, o que é produzido por eles, ao invés do próprio corpo, não é mesmo? Próxima pergunta. É desairoso, porventura, o uso de um cronômetro no pulso, a fim de se verem as horas que marcam a disciplina cotidiana? Ramatiz. Folgamos em que tenhais determinado, a fim de se verem as horas que marcam a disciplina cotidiana, pois confundes a função intrínseca do relógio humano com a sua virtual aparência de enfeite, o que vos leva ao uso de custosos e ricos cronômetros, mais ostensivos como ornamentos de pulso do que propriamente pela utilidade prática. No entanto, é comum agravardes os vossos orçamentos domésticos no sacrifício do essencial útil, como é um cronômetro para marcar as horas, pelos espalhafatosos enfeites, que são ainda um eco longínquo do bugre ornamentado de lantejoulas exóticas. Olha só, ouvinte, ele está falando aqui de luxo e vida prática, né? Nós damos aqui a pergunta foi bem uma desculpa dada pelo terráqueo,
dando uma desculpa. Poxa, mas então a gente não pode usar nenhum relógio? E não é isso. Ele fala que nós confundimos, né? Compramos relógios caros, os Rolex da vida aí, relógios custosos, né? Cravados com diamantes, ouro, porque ainda tem isso aqui na Terra. E muitos de nós pagamos caro por um relógio. Aqui ele está falando que pura e simplesmente ainda uma desculpa, né? É o eco da alma aí ainda do bugre ornamentado de lantejoulas exóticas, de brilho, né? Vemos aí a civilização asteca, a civilização olmeca, né? Gostava muito dos brilhos do ouro, enfim. Era uma civilização que já possuía uma sociedade bem avançada politicamente, mas ainda gostavam desses penduricalhos, né? Eram amantes desse brilho. E aqui ele está falando, nós confundimos esse conceito. Nosso relógio podia ser realmente para ver só as horas, né? Os cronômetros que ele fala aqui. Mas nós não, nós gostamos ainda dos relógios custosos. Você vê que ele faz aqui uma relação do supérfluo e do útil o tempo inteiro nas perguntas, né? E vamos ficando por aqui, ouvinte, com essa última pergunta. E voltamos na próxima semana, continuando aí os nossos estudos. Não deixe de participar. Curta a nossa página no Facebook, marque um amigo nos seus comentários, faça seu comentário, fale o que você está achando do programa, ouvinte. E clique no botão Quero Participar para que você participe e concorra aí a este livro que terá um próximo ganhador, O Magnetismo e Oposição à Medicina, de Barão do Potê. Tá gostando do nosso programa, ouvinte? Utilize aí os nossos veículos de comunicação, o nosso blog, utilizem as páginas do Facebook. Participe das nossas promoções, do nosso sorteio. Na semana que vem já teremos um ganhador, ouvinte. E continue sintonizado conosco, ouvinte. Mais uma vez, eu faço aqui o meu pedido. Façam preces ainda por Minas Gerais. Façam preces pelo Oriente Médio, pela França. Façam preces pelo planeta, ouvinte. O ser humano precisa um do outro. O ser humano precisa de orações. Façamos nossas orações para nós, por nós, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Enfim, façamos orações para que o ser humano melhore, para que o ser humano progrida, ouvinte. E um dia atingiremos, sim, esperançosamente vamos aguardar, mas atingiremos sim um patamar como o patamar de Marte. Ficamos por aqui, ouvinte. Voltamos na próxima semana. Fique com Deus. Jesus os abençoe. Eu sou Rodrigo Souza. Você ouviu o Elucidações do Além. Você ouviu programa Elucidações do Além. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Rádio Irmana. Auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos.
Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado!